A paz do Senhor, tribo da Missão Moreve. Venho nesta tarde fazer comentário da nossa sexta lição, a nossa lição de número 6, do nosso primeiro ciclo, Conhecendo Jesus. Você que é semeador da tribo na VM 4.12 da Igreja Moreve e que está também fazendo os comentários na Missão Moreve, domingo pela manhã, venho dividir com você um pouco comentando a lição 6, baseada no capítulo 7 de Lucas e o versículo 36 em diante, que diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um coentro e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o coentro. Nesta lição, eu quero fazer comentário em dois momentos. No primeiro momento, eu quero estar falando exatamente da vida desse fariseu. Esse fariseu achava que conhecia Jesus. De certa forma, ele já tinha visto, já tinha se apresentado, ele tinha um diálogo, um certo diálogo com Jesus, mas não tinha intimidade. De maneira que Jesus entra na casa dele, ou adentra, e ocupa um lugar. E essa foi a recepção que ele deu para Jesus, e ali começa um jantar. No segundo momento, nós vamos ver a mulher pecadora, que ficou sabendo que Jesus estivera na casa do fariseu. Então, ela pega ali um vidro de alabastro com o coentro e vai até a casa do fariseu também, mesmo sem ser convidada. Ela não foi convidada pelo fariseu, mas ela já conhecia Jesus. Essa era a diferença, que o fariseu, ele conhecia Jesus, mas não tinha intimidade. E agora vai entrar uma mulher que tem intimidade com Jesus. Ela já tinha tido um primeiro momento com Jesus. Ela já tinha tido a oportunidade de conhecer Jesus. Então, quem conhece Jesus não precisa de convite. Eu até faço esses comentários na igreja, que a missão de Jesus, que Jesus nos entregou, é de ir para levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. E quantas vezes nós ficamos convidando as pessoas para vir aos cultos, às nossas reuniões, fazemos reuniões nos lares, e ficamos insistindo muitas vezes, mesmo depois das pessoas já estarem caminhando para a igreja. As pessoas que ouvem falar de Jesus, que conhecem Jesus, e muitos até aceitam e estão vindo para a igreja, mas precisa estar convidando rotineiramente, esse ainda não tem intimidade com Jesus. O crente que já tem intimidade com Jesus, não precisa convidar ele. Ele sabe que tem culto, ele vai estar. Ele sabe os dias do culto na igreja, é claro que ele vai estar lá. Ele vai levar o seu vaso, que é o coração, e vai levar o coentro, que é o amor a Jesus, o amor ágape, que está ali para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E é claro que essa mulher, ela era uma crente que tinha intimidade com Jesus, não precisou de convite, ela foi. E chegou por detrás, ela se abaixou e ali adorou a Jesus. Ao passo que, se nós olharmos para o primeiro momento, o homem que estava à mesa,
esse se achava santarrão e começa a julgar Jesus e, em seguida, a mulher. Ele vai julgar a mulher, mas ele nem observa que antes de julgar a mulher, ele está julgando Jesus. É o que acontece, prezado amigo, prezado irmão, às vezes por uma falta de vigilância, às vezes por achar que sabemos, entramos numa igreja e julgamos pessoas. Tem crente que vive mais falando da vida alheia do que pregando a palavra ou fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Tem pessoas que, ao invés de convidar pessoas para vir para dentro da igreja, faz espantar, falando mal do pastor, falando mal do dirigente, falando mal dos obreiros, falando mal de todos os irmãos. Para você ver o quanto é grave isso, que o fariseu, ele falou, até Jesus ele julgou, ele falou até de Jesus, é claro que falou para ele mesmo, né? E o pior, muita gente faz, que fala para as pessoas, julga qualquer um, só porque se acha acima da verdade, ou acha que pensa que tem a verdade. Eu faço um comentário na lição 6, sobre um homem que acha que sabe tudo, acha que é o detentor da verdade e quer ensinar. Mas nós sabemos que não podemos ser apóstolos sem antes ser discípulos. Jesus formou apóstolos, mas primeiro ele fez o discipulado. Primeiro ele ensinou, depois que ele ensinou, seus discípulos passaram a ser apóstolos, que hoje já não tem mais apóstolo. Os apóstolos, o último apóstolo da Bíblia foi Paulo, que esse foi ordenado por Jesus como apóstolo também. E hoje nós temos pastores, evangelistas, nós temos presbíteros, missionários, mas na exaltação no homem, de querer ser grande, de querer ser muito, de se exaltar, ele se auto-intitula o nome que ele quer dar. Inclusive tem muitos que nem esperam uma ordenação, se auto-nomeiam, se auto-intitulam aquilo que querem ser. Mas a Bíblia diz que nós vamos subir de acordo com a nossa humildade, é descendo que vamos subir. Quem exalta o homem é Deus e não o próprio homem. E nós vamos ver ali aquele fariseu julgando aquela mulher. Só que, como eu estava dizendo, quando nós pensamos que nós estamos julgando alguém, nós estamos julgando o próprio Deus que está no lado, porque nós estamos criticando a sua obra, nós estamos atrapalhando a sua obra, estamos nos tornando um impedimento para a obra de Deus todas as vezes que nós fazemos um comentário negativo de alguém que faz a obra de Deus. Por isso, crente, muita vigilância, viu? Muita vigilância quando for falar ou tocar em um dos pequeninos de Deus. Porque sempre quando você vai tocar em um pequenino, antes de você tocar, você vai estar tocando em Deus. Então, quando ele julga, ele diz, se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher é pecadora, ele saberia quem é ela. Realmente, Jesus sabia. O fariseu é que mais uma vez não sabia. Às vezes, irmão, nós pensamos que conhecemos as pessoas. É por isso eu venho trazer o resultado de não nos levantarmos e não fazermos comentário de ninguém. Porque Deus disse que o homem vê o exterior, mas o coração, só quem vê é Deus. Então, o fariseu, ele estava falando da capa, da aparência e de muitas ações, inclusive de uma ação daquela mulher que já havia parado, já havia largado tudo e já tinha alcançado a misericórdia. Jesus estava perdoando. E se naquele momento ela tivesse algum pecado, exatamente naquele momento em que o fariseu está julgando ela está se humilhando e pedindo perdão. E Jesus está amando e perdoando. Nós não podemos esquecer o nosso vaso de alabastro. Aquele fariseu, ele ofereceu um jantar, mas ele esqueceu do vaso de alabastro e do unguento, que simboliza um coração cheio de amor por Cristo Jesus.
E ali Jesus cobrou dele. Jesus disse: quando eu cheguei, tu nem me beijaste, tu nem me abraçou. Esta mulher, desde que chegou, não para de me beijar os pés. Então a adoração é muito importante. Às vezes também nos julgamos que temos muito, pessoas que se acham que estão com tudo só porque têm uma posição elevada, mas a posição mais elevada é aquela que nós descemos aos pés de Jesus. Você, semeador, fique com esta palavra, e a palavra ainda que eu tenho complementar para você é que você pesquise mais neste livro, na fonte, porque na lição não vai estar tudo, mesmo tendo vários comentários para você estar pesquisando e vendo, mas você pode enriquecer a cada dia, e que Deus lhe abençoe com palavras novas, que o Senhor leve no seu coração, nesse vaso de alabastro, o Senhor Jesus coloque da porção da sua palavra muito alimento para muitos que estão precisando. Que Deus nos abençoe. Seja esse semeador autêntico na presença de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos os 5 obreiros da VM 4.12 e que Deus abençoe as tribos em o nome de Jesus Cristo. Nos veremos na Missão Moreve, domingo às 8 horas da manhã, em Cristo Jesus.